Estes erros podem estar te impedindo de ganhar dinheiro no Hotmart. Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns erros que afiliados iniciantes cometem, assim como eu também cometi bastante no meu início, e impede, sabe, as pessoas de fazer sua primeira venda, ou para quem já fez, impede essas pessoas de alavancar ainda mais as suas vendas. Porém, antes eu quero só relembrar o seguinte, para quem não viu o vídeo anterior, eu falei o seguinte: eu vou escolher um inscrito aqui do meu canal que ainda não fez a sua primeira venda, ou que talvez já tenha feito a sua primeira venda, ainda não decidimos, mas eu vou ajudar um inscrito aqui do meu canal, eu vou pegar essa pessoa, vou mentorear, vou acompanhar até que essa pessoa faça a sua primeira venda, tá bom? Ainda não decidimos ao certo como vamos fazer para escolher essa pessoa, mas se você tem um interesse, sabe, de alavancar o seu resultado, de fazer sua primeira venda juntamente comigo, fica de olho que nos próximos dias eu posso postar tanto aqui no canal ou lá do meu Instagram quais serão os critérios, quais serão os requisitos para a gente estar escolhendo essa pessoa aí. E lembrando do seguinte, tá? Eu vou gravar as principais partes assim durante essa mentoria, durante essa série, para postar aqui no canal para que todos os inscritos possam acompanhar, para que a gente possa criar um time aí de pessoas que vendem bastante, de pessoas ganhando dinheiro, um time de pessoas que vão demitir o seu patrão, fechou? Então se você tiver interesse, coloca aqui nos comentários hashtag eu quero participar, por exemplo, só para a gente ver quem está interessado. E se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, porque esse vai ser um dos critérios para estar escolhendo essa pessoa, tá? Então já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal, ative as notificações clicando no sininho para você acompanhar todos os vídeos também, ok? E só para fechar o recado, se você ainda não baixou o meu e-book gratuito, onde eu ensino já para você começar a estrutura de vendas, para você começar o seu negócio online, já baixa o meu e-book, tá aqui na descrição também. Mas enfim galera, no vídeo de hoje eu separei aqui alguns erros que nós afiliados cometemos no início. E estes erros são fundamentais para não fazer a primeira venda, sabe? São erros que te impedem de fazer a sua primeira venda, ou para quem já fez a primeira venda, impede de estar fazendo mais vendas e alavancando seus resultados. Então assim, eu separei, para ser mais exato, 6 erros, e praticamente todos estes eu cometi no meu início. Para quem não sabe, só para resumir, eu comecei a trabalhar como afiliado lá em 2016, levei 3 meses para fazer minha primeira venda, depois fiquei mais um bom tempo sem vender, até que depois eu comecei a engatinhar algumas vendas, e depois que eu comecei a investir mais em mim, o meu resultado começou a se transformar. Mas eu passei por todos esses erros, e eu costumo dizer que muitas vezes isso faz parte do processo. Errar faz te tornar uma pessoa melhor, porque quando você erra, você não comete mais, você pratica de novo e você não comete aqueles erros novamente, e você vai se evoluindo e você vai conseguindo ter resultados. Então errar, sabe, assim, encontrar desafios, encontrar dificuldades, faz parte do processo para ter sucesso, isso em qualquer área. Se você não encontrar dificuldades, você não cresce. Se você não cresce, você não tem grandes resultados. Então, começando pelo primeiro erro aqui que eu coloquei, é o seguinte: a falta de conhecimento pelo pouco tempo de negócios e também por não investir em si. Por exemplo, muitas pessoas hoje me chamam no WhatsApp com 3 dias, com 5 dias, com 1 semana, com 2 semanas de marketing digital, ou 1 mês mais ou menos, e questionam comigo que ainda não fez a primeira venda, me pedindo dicas, me pedindo orientações, porque começou tem 1 semana, alguns dias, e ainda não fez a sua primeira venda. Beleza, mas o problema é que muitas pessoas desistem nesse tempo, neste pouquíssimo tempo, por achar que o negócio não funciona para elas, mas assim, nenhum tipo de negócio vai explodir com pouquíssimo tempo, ainda mais sem ter o conhecimento necessário. Então, quando você está ali no seu primeiro mês, nas suas primeiras semanas, no seu segundo, terceiro mês, você ainda está aprendendo. Até porque eu aprendi em uma palestra que eu fui que para você se tornar um expert, um especialista em alguma coisa, você precisa ter pelo menos 10.000 horas de experiência trabalhadas, praticadas naquele negócio. 2 semanas é muito pouco. Por exemplo, eu estou aí, pode-se dizer, há 2 anos no marketing digital, e ainda tenho que aprender muita coisa. Eu ainda não sei praticamente nada se basear nos tops do mercado, mas eu entendo que isso faz parte do processo. Então você que começou agora, principalmente você que começou e não comprou um curso, um treinamento, né, de qualidade para você ir aprendendo as técnicas certas, a maneira certa, a estratégia certa para desenvolver e criar o seu negócio, pode levar ainda um pouco mais de tempo. Como eu já falei algumas outras vezes aqui, é como se você quisesse fazer uma faculdade, como se você quisesse se formar primeiro para depois fazer a faculdade. Por isso é interessante você começar com treinamento. Mas quando a gente toma a decisão de iniciar o negócio através da internet, eu sei que na maioria das vezes a gente pensa assim: primeiro eu vou tentar fazer uma venda para depois comprar um curso, primeiro eu vou esperar ter um resultado
para depois comprar um curso. E por que eu estou te dizendo isso? Porque comigo também foi assim, né? Eu comecei sem ter um treinamento, depois de 3 meses consegui fazer a minha primeira venda, que foi de R$ 12,97. Depois fiquei mais alguns meses tentando fazer o negócio, até que depois de um bom, longo tempo eu comprei o meu primeiro curso e aí sim o resultado começou realmente a aparecer. E aí eu entendi a importância de você ter um treinamento, porque você vai aprendendo passo a passo, tem o conhecimento em suas mãos e você compra tempo, né? Você não precisa ficar caçando informações. Mas é isso que eu quero que você entenda, independentemente se você tiver adquirido um treinamento ou não, se você tiver iniciado sem um treinamento também, leva tempo para você começar a ter grandes resultados. E um dos grandes erros que nós afiliados cometemos no início, mas não foi o meu caso porque eu não desisti, mas o grande erro de muitos é desistirem com poucos dias, com poucos meses de negócio, sendo que ainda não teve o conhecimento necessário para ter grandes resultados. O segundo erro, que eu acho que é, sabe assim, é um erro que eu confesso que eu cometi, mas foi bem pouco, porque desde o início eu entendi que isso realmente já era errado. É cometer spam, sabe? Sair divulgando o negócio de qualquer jeito. Por exemplo, o que é spam? É você sair enviando mensagem, copia e cola para todo mundo, igual a gente. Por exemplo, tem pessoas que pegam aquelas mensagens copia e cola, saem mandando para todo mundo no WhatsApp, no Messenger. É aquelas mensagens que você sabe que ao invés de fazer vendas, vai te tornar uma pessoa chata. Então não cometa spams. Por exemplo, uma coisa que eu não gosto é quando alguém, por exemplo, vem aqui no meu vídeo e aqui embaixo nos comentários, por exemplo, chega e coloca o link de venda, sabe? Tipo, isso é chato, cara. Você, por exemplo, se você faz isso, para de fazer isso, porque você não vai vender e ainda vai fazer as pessoas se afastarem de você, porque isso não é legal. Então, assim, por exemplo, se você quiser realmente comentar o vídeo de uma pessoa, comente e elogie. Quando você comenta e elogia o vídeo de uma pessoa e tudo mais, é mais fácil você levar pessoas para o seu canal, por exemplo, para o seu perfil do Instagram, do Facebook, tanto faz, do que cometer um simples spam. E isso é uma coisa que eu confesso que eu já cheguei a fazer no início, mas foi bem pouco, porque desde o início eu entendi, sabe, que não era legal fazer esse tipo de coisa, né? Igual eu já vi pessoas, por exemplo, ter um trabalhão para gravar um vídeo ou para fazer um post no Instagram, no Facebook ou algo do tipo, e chega outros lá e sai comentando a parada, fazendo um trabalho de uma maneira totalmente amadora. Então preste atenção nisso. Se você quer ter resultados profissionais, você tem que fazer o que os profissionais fazem. Se você fizer o que os amadores fazem, você vai ter resultados de pessoas amadoras. Então não saia divulgando o seu negócio de qualquer jeito, não saia cometendo principalmente spams por aí, porque isso vai fazer com que as pessoas se afastem de você e te achem um chato, ok? Então para de fazer spams. O terceiro erro que eu vejo que muitos afiliados fazem, e este erro acaba estragando muitas vezes uma estratégia muito boa, que é o quê? Fazer exatamente tudo o que um produtor ensinou. Eu vou dar um exemplo. O afiliado orgânico, o Leonardo David, ensina, por exemplo, como o que ele fez lá para vender, por exemplo, aquele curso Dieta 21 Dias. O que aconteceu a partir daí? Todo mundo começou a pegar o treinamento Dieta 21 Dias e divulgar exatamente do mesmo jeito que o Leonardo ensinou, com o mesmo produto, fazendo a mesma coisa. Resumindo, o que aconteceu hoje em dia? Praticamente não se pode mais divulgar o Dieta 21 Dias no Instagram, nem no Facebook, porque não aceita mais, porque é tanta gente utilizando a mesma técnica, do mesmo jeitinho que o cara ensinou. O Facebook está entendendo que isso é um robô, que isso é um spam. Então o que eu quero dizer com isso? Você deve sim utilizar as técnicas que um produtor, que uma pessoa te ensina, mas você tem que entender que você tem que fazer, por exemplo, com um produto diferente. O próprio Leonardo fala isso no vídeo, sabe? Para você testar a mesma técnica, porém pega produtos diferentes, testa em plataformas diferentes, porque senão acaba que os próprios afiliados acabam atrapalhando a própria estratégia. Outra estratégia que ele ensina que funciona muito bem, mas que hoje já não está funcionando legal, é a estratégia de fazer, por exemplo, parcerias com canais no YouTube. Foi tanta gente pegando o mesmo produto, por exemplo, que ele indicou, o negócio queimou, ficou feio na internet. Então, assim, sabe, aprendam a pensar, gente, fora da caixinha. Eu gosto muito de ir do lado contrário da onde a maré tá indo, de onde todo mundo tá indo, sabe? Então, por exemplo, por que eu digo em alguns vídeos que eu não sou muito fã de ficar promovendo coisas em grupos de Facebook? Porque hoje em dia, infelizmente, você entra em qualquer tipo de grupo do Facebook, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Por isso que eu voto muito naquela questão de criar uma estrutura, porque uma estrutura não, é um negócio já mais sólido,
que depende ali do seu trabalho e tudo mais para o negócio ir começando a acontecer. Mas independentemente disso, pense fora da caixa. Você aprendeu uma estratégia? Ok, utilize aquela estratégia com nichos, por exemplo, que é pouco explorado, ou pega um produto diferente do que todo mundo está promovendo, sabe? Porque isso acaba que atrapalha você a vender, porque vai todo mundo fazer, por exemplo, a mesma coisa, e isso atrapalha você de vender. Lá na questão que eu prego, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da estrutura mais pra frente. Por que isso é mais difícil de dar errado? Porque quando você cria uma estrutura, você cria uma autoridade, você cria uma audiência, independentemente do nicho que você atue, sabe? Você está criando o seu público. Por isso que eu voto muito na questão de criar algo sólido também baseado ali na estrutura. Mas entenda essa questão que eu falei, tá? Pense fora da caixinha, não faça o que todo mundo está fazendo. Tenta fazer algo nem que seja um pouquinho diferente, porque assim você se destaca. Quarto erro que eu acho que todo afiliado iniciante comete, isso também aconteceu muito comigo. Confesso que até pouco tempo atrás também eu era assim. É não criar um planejamento para o seu negócio, para divulgar, sabe? Eu não tenho planejamento. Por exemplo, tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo, se eu não me engano é um vídeo que eu mostro como ganhei 7 mil. Se eu não me engano é nele. Nele eu falo sobre uma estratégia que eu utilizo hoje que chama estratégia 4x4. É um planejamento que eu uso para divulgar o meu negócio na internet e fazer minhas vendas. Antigamente eu não tinha um planejamento. Eu simplesmente pegava um link de um produto e tudo mais e começava a divulgar no Facebook, começava a divulgar no Instagram. Ficava ali 2, 3 dias divulgando, se não vendia eu pegava um outro e começava a fazer... Não tinha um planejamento, sabe? Pegava ali qualquer produto e já começava a divulgar de qualquer jeito. Agora, quando você tem anotado, por exemplo, num papel, o que você vai fazer, que dia que você vai publicar um vídeo no YouTube, o que você vai falar sobre esse vídeo, quantos posts você vai fazer no Instagram, quantos posts você vai fazer no Facebook, como que será a chamada de ação, tudo mais, sabe? Quando você tem algo planejado, anotado de como será feito, a chance de você ter um resultado é muito maior. Hoje, eu tenho tudo planejado. Por exemplo, eu tenho planejado praticamente os meus próximos 10 vídeos para o canal já. Eu já sei quais assuntos eu vou abordar nos próximos vídeos aqui do canal. Eu já tenho programado para postar, por exemplo, as minhas próximas publicações no Instagram. Eu já tenho tudo basicamente meio que planejado. Hoje eu tenho essa organização e eu vejo o quanto isso hoje pode interferir, sabe, influenciar nos seus resultados. Então assim, tenha um planejamento, sabe? Por exemplo, coloque uma programação de vídeos, de posts, de tudo que você for fazer, porque assim você consegue alcançar, engajar os seus resultados. E o quinto erro, esse é um erro que eu também confesso que eu cometi bastante, é o erro de não ter constância. Eu, por exemplo, o que é constância? Constância é você não ir rápido, por exemplo, demais e não ir devagar. É você determinar uma velocidade e ir naquela velocidade de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua disponibilidade. Tem pessoas, por exemplo, que postam vídeo no YouTube todos os dias. Tem pessoas que têm esse tempo, tem pessoas que têm essa disponibilidade. Trabalham com essa constância de um vídeo por dia. No meu caso, eu tento colocar vídeos aqui no canal, vocês podem analisar, de 3 em 3 dias. Eu tento colocar um vídeo aqui no canal porque eu tenho outro blog, eu tenho outro canal no YouTube, eu tenho outras coisas que eu faço também durante o dia a dia, no qual não me possibilita de colocar vídeos todos os dias. Porém, eu tenho essa constância de colocar vídeos de 3 em 3 dias. O problema é que tem pessoas, por exemplo, que não tem constância. Numa semana ela posta 3, 4 vídeos no canal. Aí na outra semana ela não posta nenhum. Aí depois ela posta um. Aí depois ela posta 5 de uma vez só. Então assim, não tem constância. Então você precisa trabalhar numa velocidade que você aguente dedicar, que você aguente produzir e com constância, porque assim você consegue educar o seu público. Por exemplo, eu estou falando aqui agora para vocês, eu coloco o vídeo de 3 em 3 dias, então daqui a 3 dias terá um novo vídeo no canal. Assim o meu público consegue saber quando eles poderão vir, por exemplo, no meu canal, porque vai ter conteúdo novo. Então você precisa ter constância. A constância gera volume de trabalho e o volume de trabalho com o tempo gera resultado. Você posta, por exemplo, 2 artigos no seu blog por semana, em um mês você tem 8, em 2 meses você tem 16 artigos e por aí vai. Daqui a pouco você tem um volume muito alto e as suas vendas automaticamente começam a aumentar junto com o volume de conteúdo que você vai entregando para o seu público. E antes de passar essa dica para vocês, só queria avisar o seguinte: muitas pessoas me perguntam sobre o Fórmula Negócio Online, se é um bom treinamento, se ainda funciona e se dá para criar uma estrutura com ele. E o que eu fiz então? Eu coloquei lá no meu blog um artigo explicando tudo o que tem por dentro do Fórmula, o que eu aprendi e tudo mais. Vou deixar o link aqui desse artigo para você, tá? Que quer saber um pouco mais sobre o treinamento, para você que quer aprender a criar uma estrutura, que quer ganhar acima de 3, 4, 5 mil por mês, ok? Só clicar aqui, tá o primeiro link aqui na descrição para você ver o artigo, ok? O sexto erro que eu quero deixar aqui para vocês, na verdade eu não vou dizer que é bem um erro, né? Porque é uma opinião de cada um, vai de acordo com o planejamento de cada, mas eu acho que é fundamental para quem quer criar um resultado sólido,
que é não criar uma estrutura. Eu acho que para mim, para quem quer realmente ter um negócio sólido, sabe? Por exemplo, trabalhar somente com isso, como hoje eu tenho essa possibilidade, viver de internet, sabe? Trabalhar dentro da sua própria casa. Eu acho que não criar uma estrutura é um erro, porque você acaba ficando refém, por exemplo, do Facebook, do Instagram, para quem depende somente de vender, por exemplo, fazendo anúncios pagos ou algo do tipo, tá? Quando você cria uma estrutura, você cria audiência, você cria um público engajado vendo os seus conteúdos, isso independentemente do assunto que você abordar. Se você escolher falar, por exemplo, vamos supor, sobre violão aqui, ó, sobre violão, você começa a criar bons conteúdos sobre aquilo, você cria um público, automaticamente o seu público te acompanha, e toda vez que você fizer uma oferta, oferecer um produto, você faz vendas, e a longo prazo, como o seu volume de conteúdos aumentam, as suas vendas aumentam. Quem já me acompanha um tempo no canal vai ver que tem publicações minhas mostrando como que eu fiz para ganhar 1.400 em um mês, há um tempo atrás, e de um tempo para cá tá vendo, eu publicando, por exemplo, no mês 7.000, no outro mês 9.000, agora 11.000, e o resultado vai crescendo mês a mês. Por quê? Porque eu foco nessa questão de construção de estrutura. Então, para quem tem o desejo realmente de criar algo sólido, sabe, um negócio realmente que vai te gerar vendas até no dia que você não estiver trabalhando, no dia que você estiver viajando, estiver com a família, uma estrutura é eficaz. Para quem quer trabalhar em casa, para quem quer demitir o seu patrão, né? Eu quero montar um time de pessoas que querem demitir o seu patrão. Eu acho que a estrutura, para quem quer ter um resultado sólido, é um erro, sabe? Para quem não faz, para quem não constrói, para quem não busca criar uma estrutura. Dá para ganhar dinheiro sem criar uma estrutura? É claro que dá também. Tem pessoas que ganham muito dinheiro, só que acabam não sendo um negócio tão sólido quanto você criar uma estrutura. Bom, então é mais ou menos isso que eu queria deixar para vocês aqui em relação a essas 6 dicas de hoje, né? Esses 6 erros que muitos afiliados iniciantes cometem. Se você, por exemplo, hoje comete pelo menos algum, né? Pelo menos um destes erros, coloca aqui nos comentários qual é e fala o que você vai fazer para mudar este erro a partir de agora, beleza? E se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. E se você ainda não baixou meu e-book, baixe o meu e-book. E se você ainda não conhece o treinamento Fórmula Negócio Online, tá aqui o link também na descrição do vídeo. E lembrando o seguinte, eu vou ajudar um dos meus inscritos a fazer a sua primeira venda aqui no canal. Então, se você tiver interesse, já se inscreve, me segue lá no Instagram, que vai ser um dos requisitos também. E nos próximos dias eu vou postar aqui quais serão os requisitos para escolher essa pessoa, fechou? Então, um grande abraço para você e até mais!